Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a Prof. Carol? Então vamos olhar os objetivos lá da aula de hoje. Escrever coletivamente um roteiro com os fatos da história, observando a sequência em que aconteceram. Relacionar letras em formato de imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula. Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje. E vocês lembram da aula passada a nossa história Monstro das Cores? Vocês sabiam que hoje eu trouxe alguém bem especial para conversar com vocês, comigo? Olha só quem está aqui, pessoal! O Monstro das Cores! Olha ele aqui! Oi, Monstro, tudo bem com você? Oi, Prof. Carol, tudo bem? Que legal a sua companhia aqui hoje! Oi, criançada, tudo bem aí de casa? Ai, que legal! Estão todos respondendo e super felizes que eu estou vendo daqui, Monstro! Muito bom ter a sua companhia! Eu estou adorando estar dentro da TV! É legal, não é, Monstro? Hoje nós vamos relembrar a sua história. Que legal, Prof. Carol! Você aí de casa lembra da história do Monstro das Cores? Vamos ali na bancada dar uma olhadinha nos personagens. Aqui no nosso personagem, que hoje ele está de uma cor só. Mas vamos dar uma olhada ali na mesa? Olha só! A nossa mesa com os monstros. Olha que legal! Quando ele ficou... No começo da nossa história ele estava assim, lembram? Todo bagunçado, todo colorido. Vocês lembram o porquê? Porque ele estava com os sentimentos bagunçados, lembram? Estava com sentimentos confusos. Aí ele ficou alegre e nós colocamos o sentimento lá da alegria no pote, nós fomos organizando. Depois ele ficou triste, nós também organizamos lá o sentimento, lembram? No potinho. Isso! E ele sentiu medo, lembram? Ó a carinha dele lá de medo. E nós organizamos o medo também lá num pote. Depois ele sentiu raiva, nós conversamos quando nós temos raiva, mas nós também organizamos no pote da raiva o sentimento. Aí nós aprendemos que ele ficou calminho, calminho. Lembra que ele ficou verde? Nós colocamos o sentimento da calma lá dentro do pote também. E no final, depois que ele passou por todos esses sentimentos, ele sentiu o amor. Olha lá o amor. Dentro do potinho também. Viram só nossos personagens? Quantos personagens coloridos, quantos personagens agora alegres, né? Que eles estão com os sentimentos todos guardados nos potes. Não é mesmo? Então vamos voltar a conversar lá com o nosso monstro? Então, monstro, você viu? Viu que nós organizamos os seus sentimentos todos dentro de potinhos? Lembra disso? Muito obrigada pela ajuda. Eu estava muito confuso com os meus sentimentos. É verdade, mas no final você descobriu um sentimento muito bonito. Qual era esse sentimento, monstro? É verdade, Prof. Carol. Eu descobri o sentimento do amor. Fiquei muito feliz. Isso mesmo, nós também ficamos felizes, monstro. E hoje eu vim falar aqui, junto com você, dá para nós olharmos aqui na tela um pouquinho, olha lá. Nós falamos aqui sobre os sentimentos, nós observamos que a raiva, que era da cor vermelha, foi guardado lá no pote. A alegria da cor amarela, a tristeza na cor azul, a calma na cor verde e o preto trazia o sentimento do medo.
E hoje, falando desses sentimentos, conversando aqui com o nosso amigo monstro, nós vamos falar sobre um assunto novo. Olha lá, vamos chamar aqui na tela, o roteiro. O que será que é um roteiro? Ah, você aí de casa sabe o que é um roteiro? Monstro, tá pensando aí o que é um roteiro? Ai, Prof. Carol, eu estou sim. O que é? O que será que é, né, monstro? O roteiro que nós vamos fazer hoje, ele vai ser uma preparação. Não é um resumo, mas é um texto menor sobre o texto que nós conversamos aqui, sobre essa história que nós conversamos aqui do Monstro das Cores. Então, nós vamos nos preparar. O roteiro é uma preparação para que a gente consiga recontar uma história, para que a gente consiga reescrever uma história ou até para que a gente consiga produzir uma história. Mas não é o nosso caso aqui hoje. Hoje nós vamos recontar, né? A prof acabou de recontar para vocês a história oralmente e às vezes até na escrita mesmo a gente pode produzir primeiro um roteiro para depois reescrever essa história. Viu que legal, monstro, que é um roteiro? Ah, é verdade, Prof. Carol. Eu vou adorar relembrar mais um pouquinho aí sobre a minha história. Então, monstro, você vai me ajudar a escrever esse roteiro. Ah, combinado. E como nós falamos dos sentimentos, crianças, a gente viu ali na história do Monstro das Cores que ele sentiu alegria, sentiu tristeza, sentiu medo, raiva, calma e amor. Esses sentimentos são tanto bons quanto ruins, certo? A alegria, por exemplo, a calma, são sentimentos bons, não é mesmo, monstro? Isso mesmo. E deixa eu te contar uma coisa, Prof. Carol. O quê? Eu vou adorar te ajudar, porque lá na Escola dos Monstros, eu adorava ser o ajudante. Eu adoro ser o ajudante da minha professora lá. Que legal, É monstro! isso mesmo. Então, ó, sentimentos bons, né? Ai, que alegria ser o ajudante do dia hoje! Ai, que legal! Sentimentos bons, viram que legal sentir esses sentimentos bons? Mas nós, assim como o monstro, também sentimos raiva, medo, tristeza. E não é que a gente não possa sentir tudo isso. Tudo bem a gente sentir. Só que nós não podemos magoar as outras pessoas, né, monstro? É verdade. Porque senão as pessoas ficam tristes, nós ficamos tristes. Então não tem problema nós sentirmos todos esses sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Mas nós devemos fazer igual o monstro fez na história. Nós devemos organizar os nossos sentimentos para que a gente consiga transmitir aquilo que a gente está sentindo para as outras pessoas sem magoar ninguém e sem sair machucado, né, monstro? É verdade, Prof. Carol. Eu aprendi a fazer isso. Olha, que legal, aprendemos na história juntos, né? Isso mesmo. Legal. Então vamos juntos fazer esse roteiro? Olha lá na tela. Eu vou fazer algumas perguntas para o monstro, ele vai me respondendo, eu vou conversando com ele e nós vamos montando o roteiro aqui na tela. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer, monstro. Qual é? Qual é? Essa eu acho que você vai saber rapidinho. Vamos Qual lá. era o título da história? Ah, essa eu sei, Prof. Carol. Pode falar. É a minha história, né? O Isso. Monstro das Cores. Monstro das Cores. Então, olha só, pessoal, nós já colocamos aqui na tela o título da história, o nome da história. Esse não pode faltar em nenhuma história, certo? O título. E olha só, eu trouxe mais uma pergunta. Vamos lá? Qual é? Como inicia a história após o título? O que a gente conta na história depois do título, monstro? É aquela parte que eu acordei confuso? Aham, essa parte mesmo. E desorganizado? É.
então podemos começar assim, Prof. Carol. Veja se eu estou certo. O monstro das cores acordou confuso e desorganizado. Isso mesmo. Ah, porque foi o que aconteceu comigo no comecinho. Foi o que aconteceu com você, monstro. Então, no início do texto, a gente faz uma apresentação ali do personagem. A gente conta o que está acontecendo, como que está acontecendo, certo? Então, olha só como ficou lá, ó. Monstro das Cores, o nosso título. A primeira parte do nosso roteiro, o monstro das cores acordou confuso e desorganizado. Foi um resuminho ali do primeiro parágrafo da nossa história, digamos assim, né? Do começo da nossa história. Então, nós estamos contando, resumidamente, o que aconteceu ali no comecinho. Então, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para prosseguir o nosso roteiro, monstro. E a gente vai montar juntos a próxima etapa. Combinado, Prof. Carol. Então, vamos lá. De que maneira o personagem consegue organizar os seus sentimentos? Como que foi essa organização, monstro? Você lembra lá na história? Ah, eu lembro sim. Foi organizado por cores dentro de cada pote, Prof. Carol. Isso mesmo. Essa parte foi muito legal, me ajudou muito esses potinhos coloridos. Isso, e esses potinhos coloridos, monstro, foi como eu mostrei ali no início da nossa aula. Vocês lembram? Nós organizamos os sentimentos da seguinte maneira. Quando o monstro apareceu amarelo, ele apareceu com um sorriso lindo. Então, ele estava o quê, monstro? Ah, eu estava com o sentimento da alegria no potinho amarelo. Isso mesmo, monstro, ele estava feliz. Então, o sentimento da alegria era amarelo. Nós organizamos esse sentimento dentro de um pote. E, Prof. Carol, quando eu estava triste... Foi organizado esse sentimento num potinho azul. Isso mesmo! Dentro do potinho azul, nós guardamos lá, o sentimento azul, nós guardamos dentro de um potinho que estava com o nome de... Tristeza! Isso, monstro de tristeza. E depois veio o sentimento do medo. O medo, você lembra a cor do medo, monstro? Sim, Prof. Carol, é claro que eu lembro sim. Foi a cor preta. Isso, nós guardamos o sentimento preto, o medo, lá dentro do potinho também. Aí, depois de todo aquele medo, o nosso monstro sentiu raiva. Muita fúria, muita raiva. Lembra, monstro? Isso mesmo, Prof. Carol. Muita raiva Ai, que mesmo. medo, monstro. E esse sentimento era? Era da cor vermelha. Era da cor vermelha. Nós colocamos também lá dentro do potinho. Aí, depois de toda aquela raiva, de toda aquela fúria, como disse o monstro, veio a calma. Você aí de casa, lembra da cor do sentimento da calma? Você lembra, monstro? Claro que sim, Prof. Carol, pois eu fiquei calminho, calminho. E que cor você ficou? Da cor verde, eu fiquei todo verde, Prof. Carol. Exatamente, monstro, ficou todo verdinho e nós guardamos todo o sentimento lá no potinho, da cor verde da calma. E depois de toda essa misturança de sentimentos, ele ficou mais calmo ainda, porque ele descobriu o novo sentimento. Olha a alegria do nosso monstro. Ai, que lindo. Ele ficou todo cor de rosa, porque ele descobriu o sentimento. Qual é o sentimento, monstro? Ah, Prof. Carol, um sentimento novo, muito especial. É, o amor! O amor! Que lindo! Então vamos ver como ficou essa parte do nosso roteiro. Olha lá! Então organizamos os sentimentos em potes de acordo com as suas cores. A cor amarela representa a alegria. A cor azul representa a tristeza. Vermelha representa a raiva. A cor preta representa o medo. E a cor verde representa a calma.
Muito bem, ó, nosso roteiro seguiu o monstro. Já temos aqui praticamente a história toda contada, não é mesmo, pessoal? Muito bem. Então eu vou para mais uma pergunta para o monstro. Olha lá. O que aconteceu depois que esses sentimentos foram organizados? O que será que aconteceu? Ah, Prof. Carol, foi aí que eu descobri o sentimento do amor. Isso mesmo, então nós colocamos aqui no final do roteiro. Assim, o monstro descobre um novo sentimento, o amor. Muito bem, pessoal. Viva o amor, Prof. Carol. Viva o amor, monstro. Viva o amor, crianças. Que legal. Então agora nós estamos com o roteiro todo preparado, certo? Muito lindo. Vamos ler ele novamente inteiro agora? Agora que nós já temos o título, que nós já temos o início, que nós já temos ali o desenvolvimento da história e nós já temos o desfecho, vamos ler ele inteirinho, olha só. Monstro das cores. O monstro das cores acordou confuso e desorganizado. Então, organizamos os sentimentos em potes de acordo com as suas cores. A cor amarela representa alegria. A cor azul representa a tristeza. Vermelha representa a raiva. A cor preta representa o medo e a cor verde representa a calma. Assim, o monstro descobre um novo sentimento, o amor. Muito bem. Então, agora que nós temos um roteiro, nós já podemos contar essa história oralmente para alguma pessoa, né? Agora nós já temos as ideias do texto monstro organizadas na cabeça. Então a gente consegue recontar oralmente ou nós conseguimos escrever, né? Reescrever a história, porque já é uma história pronta. Ou quem sabe quando você quiser escrever um texto aí na sua casa, você pode fazer um roteiro e escrever a sua história. Olha que bacana que nós aprendemos hoje, a fazer um roteiro monstro. Que legal, Prof. Carol. Eu também aprendi muito com você e as crianças lá de casa. Muito legal. Então agora nós vamos observar aqui na tela os diferentes tipos de letras. Aqui a Prof. Carol trouxe a caixa alta com o texto aqui de um lado da tela. E do outro lado da tela nós temos a letra cursiva que nós estamos treinando desde o início do ano, monstro. As crianças já estão craques na letra cursiva. São muito espertos esses alunos. Muito espertos. Então a Prof. Carol trouxe aqui, ó, as duas, o texto da mesma maneira. Ele está escrito assim como nós fizemos ali no roteiro. Só que a Prof. Carol trouxe a caixa alta, né? Ali a imprensa maiúscula e a letra cursiva. Lá no comecinho vocês estão notando que no início dos parágrafos, no início das frases, a letra cursiva está em letra maiúscula, olha lá. O E do então, o A do assim, estão com letra maiúscula, porque no início do texto, lá na letra cursiva, a letra é maiúscula. Aí depois ela continua minúscula. Muito legal. Vimos a comparação das letras. Muito bem. Então agora, monstro, eu vou convidar as crianças para pegarem os seus cadernos, pegarem o estojo com lápis, borracha, apontador, se precisar. E vamos lá na tela novamente, colocar lá no caderno, olha só. O nome, coloca o seu nome completo, porque eu sei que vocês já sabem, nós treinamos o ano todo ele, não é? Pula uma linha, coloca a data de hoje, pula outra linha para organizar e escreve lá número 1, roteiro, que foi o que nós aprendemos a fazer hoje. E a Prof. Carol vai dar 10 minutinhos para vocês copiarem ali, fazerem um enunciado, colocarem o nome e a data e copiarem o nosso roteiro de hoje. Escolhe a letrinha que vocês estão mais acostumados de fazer, ainda mais que é um texto longo para vocês escreverem. E quem já souber a letra cursiva, capricha aí, combinado? 10 minutinhos, a Prof. Carol já volta.
aí, pessoal? Copiaram tudo certinho? Não esqueceram ali dos parágrafos? Vamos dar mais uma lida no nosso roteiro? Então, olha só como vocês escreveram. O monstro das cores. O monstro das cores acordou confuso e desorganizado. Ponto. Outro parágrafo. Então, organizamos os sentimentos em potes de acordo com as suas cores. A cor amarela representa alegria, a cor azul representa tristeza, vermelha representa a raiva, a cor preta representa o medo e a cor verde representa a calma. Assim, o monstro descobre um novo sentimento, o amor. Muito bem! Copiaram tudo certinho, fizeram a letra bem caprichosa. Ah, eu tenho certeza que sim. Então, eu vou me despedir com vocês aqui do monstro para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Monstro, você volta na próxima aula, né? Com certeza, Carol. Eu adorei participar, prof. Ah, eu também adorei ter você aqui. Então, até a próxima aula. Fica bem e continua com seus sentimentos organizados, combinado? Combinado, prof. Carol. Um beijo, alunos. Um beijo. Tchau, criançada. Tchau, monstro. E vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha lá na tarefa que vai para casa. Vai chegar aí para você completar a tarefa. E olha só que legal. Número 1. Conte oralmente para a sua família a história Monstro das Cores que você aprendeu nas aulas do programa Vem Aprender. Claro que vocês vão conseguir fazer essa tarefa brilhantemente, porque nós fizemos o roteiro e vocês já sabem todas as etapas dessa história para contar aí para um familiar na sua casa. Número 2. Escreva alguma coisa que faça você sentir cada emoção abaixo. Então, vocês vão escrever lá no potinho da alegria algo que faça você sentir alegria. O da tristeza, o da raiva, do medo e da calma, a mesma coisa. Muito bem! Vamos ver se nós atingimos os objetivos da nossa aula de hoje? Escrever coletivamente um roteiro com os fatos da história, observando a sequência em que aconteceram. Conseguimos atingir sim esse objetivo. Nós conseguimos escrever o roteiro junto com o monstro e com você aí de casa. Muito bem! E o próximo objetivo? Relacionar letras em formato de imprensa e cursiva maiúscula e minúscula. Assim como nós fizemos quando nós comparamos os dois textos que estavam em letra de imprensa maiúscula e em cursiva. Muito bem, pessoal! Quero mandar um beijo, bem especial para Carol e para Sofia Vantroba, para o Marcelo, para o Leonardo, para o Eduardo e para o Pietro. Um beijo bem grandão para vocês e um bem especial para você aí de casa. Tchau, tchau! Oi, crianças! Olha a professora Maria aqui novamente. Eu disse que eu voltava. Mais uma aula de geografia, mais uma aula sobre a segurança no trânsito. Pronto para começar? Novamente, pega o caderno, o lápis, a borracha, o lápis de cor, a folhinha de atividade da aula 12.2 e depois que resolver então as atividades, a gente vai colar ela no nosso caderno. Pronto para aprender com a professora Maria? Vamos lá? Qual que é o nosso tema hoje? Ainda não vou ensinar a dirigir, tá? Porque você ainda não fez 18 anos. Então, hoje nós vamos ter o tema trânsito seguro novamente e vamos conhecer os tipos de sinalização para a segurança no trânsito. Com certeza vocês já viram aí pelas nossas ruas que nós temos placas, que nós temos semáforos, que nós temos algumas coisas pintadas no chão. Hoje a nossa aula vai ser sobre isso. Preparados? Vamos começar? Vamos lá então. Opa! Tipos de sinalização. Olha o que a prof trouxe para vocês. Observem essa imagem. O que nós podemos destacar aqui? O semáforo, a placa de sinalização, a
faixa de segurança. E esse quadrado amarelo aqui, você sabe o que significa? É para os veículos não ficarem parados aqui, interferindo o trânsito dos outros veículos que estão no sentido descendo a rua, como é o caso aqui que nós estamos observando. Presta atenção então na aula de hoje, que nós vamos aprender os tipos de sinalização que podemos encontrar na nossa cidade, nas rodovias, nas ruas da vila onde você mora, perto da sua escola. Vamos lá com a professora? Vamos começar pelo semáforo. Alguns chamam de sinaleiro. É a mesma coisa. Tem estados que falam sinalização semafórica. Não importa. A sinaleira, para nós é semáforo. É a mesma coisa. Quais são as cores que nós temos no nosso semáforo? O vermelho, o amarelo e o verde. Mas o que é esse semáforo, professora? O que ele representa, para que ele serve? Ele tem uma função de efetuar o controle no trânsito, principalmente nos cruzamentos. Então, para fazer com que o veículo respeite, olha a paciência lá da aula passada que nós aprendemos, respeite a hora que é dele avançar ou a hora dele parar para esperar ou os pedestres ou outros veículos que estão também nas vias. Então, vermelho, pare. O amarelo, atenção. E o verde, siga. Professora, meu pai sempre passa no semáforo quando ele está no amarelo. É correto? Não, porque o amarelo é a atenção. O que ele quer dizer para mim? Ou o semáforo vai abrir para o veículo, ou o semáforo vai ficar vermelho e o veículo tem que parar. Então, o papai tem que ser consciente, a mamãe, a vovó, a pessoa que conduz, né, o veículo e que você está ali como passageiro. Já falei a aula passada e vou reafirmar agora novamente. Você está tendo uma educação no trânsito para você ficar observando as atitudes dos motoristas, né, que estão conduzindo você, para que quando você for o motorista, você não faça esses erros e cobre de quem está fazendo errado. Mas, professora, e o pedestre que você falou a aula passada, ele também tem semáforo? Em algumas ruas da nossa cidade, sim. Nós temos o semáforo do veículo e temos esse que é o semáforo do pedestre. Observa os bonequinhos. Está parado do vermelho. Posso atravessar? Não. O vermelho é o pare. Então, quando está no semáforo do veículo, o vermelho é para o carro parar. Quando está no vermelho do semáforo do pedestre, sou eu quem tenho que parar. E ele está no verde, ó, ele está se movimentando. Ó. Então, ele está começando a sua travessia. Então, vermelho, pare, verde, siga. Pode ir. Então, o semáforo do pedestre, ele orienta o pedestre para a sua travessia. Legal, né? Você já conhecia as cores do semáforo? Já? E que tal se a gente fizer uma atividade para pintar, então, e você fixar mais isso? Vamos fazer? Olha só que legal que a professora trouxe para vocês, ó. Vamos pintar corretamente as cores do semáforo. 3 lápis de cores você vai ter que separar aí. Será que você lembra quais são? Vermelho, amarelo e o verde, que eu vou pintar corretamente. Então, esse é o semáforo do veículo e esse é o semáforo do pedestre. 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade e a professora já corrige para ver se vocês acertaram. Vamos lá? Podemos começar? Valendo, crianças!
aí, crianças, vamos fazer a nossa correção? Será que vocês acertaram pintar o nosso semáforo? Vamos lá. Primeira, que cor vocês utilizaram? Pro pare. Isso, vermelho, muito bem. E o atenção, professora, ninguém pode passar, nem o veículo, nem o pedestre. Que cor que é a atenção? O amarelo, muito bem. E agora, professora, o carro vai avançar. Que cor que deve ficar o semáforo? Verde, muito bem para quem acertou. Então, o semáforo do veículo está pronto. Vamos ver se vocês acertaram o semáforo do pedestre? Bonequinho parado quer dizer o quê? Pare. Então, o bonequinho é vermelho. E o segundo, ele está em movimento, quer dizer o quê? Ficou verde para o pedestre fazer a sua travessia. Olha que legal que você aprendeu. E cobra do papai para passar no semáforo das cores corretas, tá bom? Vamos continuar os nossos tipos de sinalizações? Vamos lá. Já vimos então o semáforo, que é a primeira. Temos também as chamadas sinalizações horizontais. Ah, professora, o que é isso? O que é o horizontal? Tá deitadinho assim, ó. Tudo que nós encontramos no chão, nas ruas da nossa cidade. A faixa de pedestre, a travessia elevada, essas faixas aqui, ó, não pode fazer ultrapassagem, né? Ela é uma faixa contínua. Nós temos também as vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. Nós temos aqui as flechas, ó, indicando o caminho que eu tenho, as setas, os caminhos que eu tenho que seguir. Então, 2 sentidos para lá, 2 sentidos para cá, tá pintado no chão. Temos esse também escrito pare. Às vezes tem outra placa vertical aqui, que é um triângulo que nós já vamos também observar com a professora. Tem escrito no chão, parada rápida, já viram essa? Geralmente em frente de padarias e em frente a supermercados tem também, parada rápida. Mas também principalmente nas farmácias. Aí tem uma outra placa vertical junto dizendo assim, 15 minutos, pisca-alerta ligado. Quer dizer o quê? Eu posso sair dali e ir no cinema assistir um filme? Claro que não. Eu só tenho 15 minutos para ocupar aquela vaga ali enquanto motorista. Então, eu paro na vaga, ligo o meu alerta, tenho 15 minutos e vou embora com o meu veículo. Tá no chão, então, sinalização horizontal. Verticais. Com certeza vocês já viram essas placas aí pelas nossas ruas, não é verdade? Nas vilas, no centro da cidade. Olha o triângulo que a prof falou, ó, do preferencial. Temos aquela, pare. Quem que tem que parar? O veículo, porque a outra via é que é preferencial, então ele tem que parar aonde ele está. O quilômetros indicado para você pode andar na velocidade do veículo. Muitas vias é 40, outras é 60, 80. Nas rodovias, se for pista simples, tem uma velocidade limitada. Se for pista dupla, vou daqui para Curitiba, é até 110 que eu posso correr. Posso correr 150? Claro que não. É 110 que está marcado, no caso aqui é 80, é essa velocidade que eu tenho que fazer, tá bom? E as outras, ó, todas têm a sua indicação. Proibido estacionar, já viram essa aqui? Às vezes tem um outro risco vermelho aqui, ó, que é proibido parar e estacionar. Só assim, eu vou só descer alguém ou subir alguém, eu ligo o meu alerta, se eu não estiver atrapalhando ninguém atrás, rapidinho a pessoa entra no carro ou desce do carro e eu parto com o meu veículo. Se tiver outra marca aqui, eu não posso fazer isso. Não posso nem parar e não posso também nem estacionar. Um peixe voador, professora? Claro que não. O que é isso aqui? Indicando que nós temos um aeroporto por perto. Ó, nossa cidade, nós temos o aeroporto de Santana. Lombada, a placa do pare, que nós já vimos. E elas ficam assim, ó, geralmente nos postes. A professora até trouxe para mostrar para vocês aqui exemplos de placas de sinalização. Vamos começar com a amarela. Vocês sabem, a cor amarela significa o que mesmo? Atenção! Então, essa placa indica a advertência. Ela está me
advertindo de alguma coisa. Se tem uma lombada aqui, porque tem uma travessia elevada, ou de repente porque tem uma curva sinuosa muito forte, muito difícil de ser transposta, eu tenho que reduzir a minha velocidade. Então, é necessário eu obedecer o que a placa está me advertindo. Essa aqui vocês conhecem? Já viram nas ruas das vilas de vocês? Perto das escolas tem uma dessa. O que será que ela indica? Você é capaz de falar para mim? O que será que ela quer me advertir? Motorista, reduz a sua velocidade, porque é uma área escolar. Ou seja, tem crianças por perto. Vai devagar, motorista. Calma, que nós temos crianças na redondeza. A professora também trouxe essa aqui. Essa é a placa da obrigação. O que tiver aqui, eu sou obrigada a cumprir. Olha os modelos aqui que a prof trouxe, ó. Né? Nós já estamos até observando aqui durante a aula. Sou obrigada a andar até 80 por hora. Sou obrigada a seguir esse sentido. Aqui eu posso ou seguir em frente ou virar, né? Como a placa está indicando. Aqui eu sou proibida de retornar, que é a nossa outra placa. Olha essa aqui, proibição. Tem esse risco, essa marca atravessada, eu sou proibida de fazer. Proibido converter, proibido ficar mudando de faixa, ficar costurando aí pelas estradas, como muitos motoristas fazem. Proibido virar à direita, proibido virar à esquerda. Tá aqui proibido. Vamos relembrar mais um pouquinho? Advertência. Está me advertindo de alguma coisa. Olha, tem animais na pista, tudo. Tá no amarelo, advertência. Obrigação, tá aqui assim, eu sou obrigada a seguir o que a placa está me indicando. E proibição, sou proibida de fazer alguma coisa que ela esteja ali representando. Vamos continuar as nossas aulas sobre sinalizações de trânsito? Vamos lá. Também nós temos a sinalização de gestos, que é o nosso quarto tipo de sinalização. É o policial ou é o agente de trânsito. Mesmo que o semáforo esteja funcionando normalmente e esse guarda de trânsito, esse agente da autarquia está ali fazendo os gestos, é ele que eu tenho que obedecer. Feito? Vamos relembrar. Semáforo, sinalização horizontal, sinalização vertical e os gestos, então, do agente de trânsito. Vamos lá! Temos a nossa primeira atividade, professora. A professora fala um monte, tem que registrar de alguma forma para eu não esquecer. Então, sobre a travessia do pedestre que a professora comentou e vai falar mais um pouquinho com vocês. Marque a alternativa correta e pinte a imagem depois, né? Como que a criança agiu corretamente. Eu, enquanto pedestre, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso. Como que eu tenho que atravessar a rua? A prof já falou disso um pouquinho na aula passada, mas nós vamos relembrar. Eu posso andar de qualquer jeito, atravessar em qualquer forma? E os pontos cegos? Ai, professora, o que é ponto cego? É algo que dificulta eu observar se está vindo carro ou não. Dê exemplo, professora. Postes, árvores, vamos ver também carros parados, ônibus parado, aquelas caçambas que tem de colocar resíduos de construções, é ponto cego. O que é isso? Ela dificulta quem está ali para fazer a travessia de ver se está vindo o veículo e também dificulta ao motorista observar se tem alguém atrás daquele ponto cego, tá? Não esqueça, cuidado. A melhor forma de eu fazer a minha travessia é sempre nas faixas de pedestres, quando elas têm, e se não tem, é próximo à esquina, porque eu posso olhar para todos os lados se está vindo carro ou não, para eu poder fazer a travessia. Vamos ver se vocês acertam essa atividade? 5 minutinhos para vocês tentarem acertar aí. Vamos lá!
Vamos corrigir então? Será que vocês conseguiram marcar a atividade certa? É correto ficar atravessando no meio dos carros, das ruas? Claro que não, professora, eu corro o risco de ser atropelada. É correto eu utilizar a faixa de pedestre? Sim, professora, e muito bem. Parabéns para quem acertou. E depois nós vamos colorir então essa atividade para ficar bem bonita no nosso caderno. Vamos continuar? Vamos lá! Vias compartilhadas. Você sabe o que é isso? Nós temos muitas em nossa cidade agora. Vamos aprender mais um pouquinho? Ó, já viram isso pelas nossas ruas? Por que que ela é compartilhada? Porque tem a parte do pedestre e tem a parte do ciclista. Nada de ficar andando no lugar do ciclista se você está a pé fazendo caminhada. É do ciclista, é do pedestre. Seguindo a direção correta, gente. Imagine um ciclista vindo aqui e o outro vindo na contramão se a rua só sobe para aquela direção. Não pode também. Tem que tomar cuidado. Olha o outro exemplo que a professora trouxe, ó, tá? Vamos observar aí, então, as atitudes corretas nas nossas vias compartilhadas, porque ela também pode ser perigosa se eu fizer a coisa errada. Então, se cuida. Tem mais modelinhos, quer ver? Outros lugares da nossa cidade, ó. Temos essa aqui, ó, tem até a velocidade, ó, para a pessoa, né, para os ciclistas ficarem ali dirigindo a velocidade dos veículos, porque tem ciclista, porque tem pedestre também nas vias. O Parque de Olarias, você já foi lá? Eu canso de ver pessoas andando a sua caminhada do lado do ciclista. Aí o ciclista que tem a campainha lá, ele dá uma buzinadinha lá, ops, aqui é meu, dá licença. Então vamos respeitar. Lembram do respeito? O respeito no trânsito em primeiro lugar. Então use a sua faixa correta. O que mais que nós temos, professora? Nós temos que falar sobre o ciclista. Você tem bicicleta? Hã? Você anda aí pelas ruas da sua vila de qualquer jeito? Não pode também, gente. A bicicleta, assim como os veículos, como os pedestres, também sim tem regras para serem seguidas. Vamos ver então algumas delas? Ó, a bicicleta acima do aro 20 é considerada um veículo. Se ela é considerada um veículo, ela tem que seguir as regras do trânsito do veículo. Se a pista está, a rua, a via, está nessa direção, o ciclista tem que seguir nessa direção. Próximo ao meio-fio. Ele não pode ficar no meio da via, lá no meio dos carros. Ele tem que ficar próximo ao meio-fio. Aí, professora, tem carro estacionado. Ele pode ficar próximo ao veículo estacionado. Vamos ver mais um pouquinho? Não pode circular pelas calçadas. Lembra que a prof já falou? Vai lá no calçadão do centro da cidade, desce da bicicleta e empurra. Vai atravessar uma passarela, desce da bicicleta e empurra. Você, criança, está andando na frente de casa na calçada, está vindo o pedestre, você pode continuar? É o pedestre que tem que sair da calçada? Claro que não. A calçada é do pedestre, a professora já ensinou. Então você... cuidado, vai nos parques, no campinho, na garagem de casa, sempre com um adulto por perto. Muito perigoso ficar andando de bicicleta de qualquer jeito pelas vias aí, porque pode acontecer um acidente também. Cuidado! Ao andar nas passarelas e calçadão, ó que a prof falou, deve descer da bicicleta e empurrá-la. Deve possuir equipamentos de proteção, tanto o ciclista quanto a bicicleta. Você sabe quais são esses equipamentos? Na nossa cidade nós temos muitos passeios ciclísticos por aí. Tem muitas pessoas também que usam a bicicleta como meio de transporte para ir para o trabalho, para ir para a academia, para pedalar lá no Parque de Olarias ou no Parque Linear. Então alguns até têm alguns equipamentos, mas na rodovia ele é obrigatório. Você já viu eles descendo sentido praia, quem já foi? Passa que são uns doidos descendo aquelas serras lá. Eles têm que ter alguns equipamentos. Vamos ver o da bicicleta primeiro? Primeiro da bicicleta, ó. Equipamentos da bicicleta. O que a bicicleta tem que possuir? Espelho retrovisor do lado esquerdo. Por quê? Eu vou ultrapassar alguém ou tem algum empecilho na minha frente, eu vou virar a cabeça para trás.
E se virar a cabeça para trás, eu posso me desequilibrar e posso cair. Então, se eu tiver ali o espelho retrovisor do lado esquerdo, eu olho, não tem nenhum empecilho, não está vindo nenhum outro ciclista, não está vindo nenhum veículo, eu posso fazer a minha transposição, ou seja, eu posso ultrapassar alguma coisa que esteja na minha frente. Pedais refletivos, ó. Nós até chamamos de olho de gato isso aqui. Não sei se você já ouviu falar disso. O refletor vermelho atrás lá, ó. É chamado de olho de gato. Você já viu um olho de gato à noite, quando o farol de um carro bate nele? O olho se expande. Mostra o quê? Tem algum perigo ali da frente. O motorista fica esperto. Ai, tem alguma coisa brilhosa ali na frente. Será que é alguma coisa que está se locomovendo ali? E ele consegue, então, ver que é um ciclista que está na frente. Algumas bicicletas têm também o refletor branco aqui na frente, algumas ficam até piscando, ó, chamando a atenção do veículo que está vindo na via, que tem então um ciclista a caminho. E também nós temos o equipamento do ciclista. Vimos da bicicleta, mas e o ciclista tem também? Claro que tem, professora. Capacete, cotoveleira, joelheira e nos pés um calçado firme, um tênis ou um sapato que deixa seu pé confortável, porque se você tiver de chinelo, já andou de bicicleta, pedalou lá de chinelo, o chinelo não cai do pé? A gente fica lá, não sei se pega o chinelo ou se continua pedalando, é perigoso. Então, cuidado. Será que a gente atingiu o objetivo da aula de hoje? Ó, a professora vai relembrar o nosso objetivo e depois tem um videozinho no final sobre os equipamentos do ciclista para você assistir. Bem legalzinho, bem curtinho, mas para você fixar como é importante os equipamentos do ciclista também, tá? Qual que era o nosso objetivo mesmo? Compreender os tipos de sinalização para a segurança no trânsito, conhecer esses tipos de sinalização. Vocês conheceram alguns, com certeza já tinham visto nas suas casas, nas suas vilas, na sua cidade, não é verdade? Até qualquer dia. E fiquem então com o vídeo do ciclista. Beijo da Prof. Maria. Tchau, tchau. O maior sonho de Tiago sempre foi ganhar uma bicicleta. Muito feliz, ele recebe o presente do seu pai e fica louco de vontade para dar a primeira voltinha. Seu Eduardo, que é um pai muito cuidadoso, alerta que andar de bicicleta é muito gostoso, mas pode ser perigoso. Que tipos de perigo andar de bicicleta pode oferecer? Se você respondeu que um dos perigos é cair da bicicleta, parabéns! Na queda, o ciclista pode bater a cabeça, quebrar dentes, braços ou pernas, se esfolar ou ainda coisa pior. O segundo perigo são as colisões, que podem acontecer quando se anda perto de outros veículos. Tiago concorda com seu pai que precisa tomar cuidado, mas agora o que ele quer mesmo é pedalar. Espera aí, nosso amiguinho não está esquecendo alguma coisa? Se você respondeu que ele está esquecendo os equipamentos de segurança, parabéns! Vamos ver quais são eles. O capacete para proteger a cabeça, as cotoveleiras para os braços, as joelheiras para proteger as pernas e não podemos esquecer de um calçado bem firme nos pés. Seu Eduardo, que conhece bem estes perigos, agora dá ao filho estes equipamentos de segurança que são presentes muito importantes porque protegem a vida. Mais do que depressa, ele coloca com cuidado todos os equipamentos de segurança e vai pedalar sua bike num lugar seguro e bem protegido, longe do movimento e dos outros veículos.
Vem aí, Educação Física. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula bem divertida para vocês. Eu sou a professora Juliana da Escola Alda e juntamente com o professor Patrick, meu colega de Escola Alda, e o professor Tiago da Escola Maria Coutinho, nós preparamos uma aula muito divertida para vocês. Hoje nós vamos falar de um jogo que a maioria de vocês já conhecem. E, primeiramente, eu vou dar umas dicas para vocês, para ver se vocês acertam qual é esse jogo. A primeira dica é que é um jogo que a maioria de vocês já conhecem. Ele é muito praticado nas escolas. Geralmente, ele é praticado na quadra de vôlei da escola, mas também pode ser praticado em outros lugares. Ele tem que ter um número igual de participantes. E a terceira dica é que tem que ter um capitão de cada lado. Qual será que é esse jogo? Pensem um pouquinho. Eu acho que a maioria de vocês já pensou certinho. Vamos ver? O que será que eu estou ouvindo? Quem será que falou? Isso mesmo, quem falou? Queimada, isso mesmo. O jogo que nós vamos falar hoje é a queimada. Só que a queimada que nós vamos falar hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. Mas antes eu vou falar qual que é o objetivo do jogo de queimada. Primeiramente, o objetivo é queimar o maior número de jogadores. E quando esse jogador é queimado, o que acontece? Ele pode ficar na quadra? Sim ou não? Não, ele sai da quadra pela lateral e ele vai junto com o seu capitão. No jogo de queimada tradicional, o capitão ele pode doar vidas. Geralmente o capitão ele tem 3 vidas para doar. E quando o número de participantes é eliminado, vence a equipe que eliminar o maior número, certo? Estão entendendo o que a professora está falando? Mas hoje nós vamos fazer uma queimada um pouquinho diferente. Essa queimada, ela vai ser substituindo jogadores por tampinhas de garrafa. Tá certo? Aqui a professora desenhou uma mini quadra juntamente com o professor Tiago e com o professor Patrick. Nós desenhamos essa mini quadra que foi desenhada, ela foi traçada com fita crepe. Em casa vocês podem utilizar a fita crepe ou também durex colorido para parecer bem a mini quadra. E as tampinhas de garrafa, a professora e os professores trouxeram tampinhas vermelhas para identificar um time e tampinhas amarelas para identificar outro. Os capitães nós colocamos cores diferentes, roxo de um lado e branco de outro, para na hora de fazer a jogada vocês poderem identificar quais são os capitães. Tudo certo, pessoal? Estão preparados para nós começarmos o nosso jogo de queimada? Professores, estão preparados? Então vamos lá, professores, cada um do seu lado. Então, como que nós vamos iniciar esse jogo? Então, o professor Patrick vai iniciar o jogo. Ele vai colocar o seu capitão ali no centro da nossa mini quadra. Isso. Ele vai dar, um toque com o dedo e tentar acertar na tampinha do adversário, que é o professor Tiago. Vamos lá, professor Patrick. E o professor Patrick jogou fraquinho. Ele vai voltar para o seu lugar. Agora é a vez do professor Tiago. Mais forte, professor Tiago. Quase, professor Tiago. Mais uma vez o professor Patrick. O objetivo é acertar a tampinha do adversário. Ó, o professor Patrick quase acertou. Mais uma vez, professor Tiago.
Foi muito forte, professor. Agora mais uma vez o professor Patrick. Vamos lá, professores, tentando acertar. Agora, dessa vez, o professor Patrick vai jogar e vai deixar a tampinha dele aonde parar. Pode deixar, professor Patrick. Vai, professor Tiago. Pode deixar a sua tampinha aí. Vai, professor Patrick. Joga da onde você deixou a tampinha. Pode deixar. Professor Tiago vai e joga da onde você deixou a tampinha. Pode voltar para o seu lugar. Professor Patrick. Ó, o professor Patrick acertou. Ele vai pegar a tampinha do professor Tiago com o seu capitão. Pode pegar o capitão e voltar para o seu lugar. Vai, professor Tiago. Pode pegar, professor. Então, os professores acertaram. Agora, nós vamos começar novamente do centro da quadra, do círculo. Vai, professor Patrick. Professor Patrick acertou. Agora nós vamos fazer uma variação desse jogo. Esse jogador, que é a nossa tampinha que está representada, ele vai ser uma proteção para o jogador do professor Patrick. Ele vai ter a distância mais ou menos de 4 dedos para proteger o jogador tampinha do professor Patrick. Vai, professor Tiago. Ó, mesmo assim, mesmo com a proteção, com a defesa, o professor Tiago acertou. Agora o professor Tiago também tem um jogador que será a tampinha para fazer a defesa, professor. Pode colocar a defesa. 4 dedos, muito bem. Ó, o professor Patrick não acertou, pode pegar lá, professor Patrick, seu capitão. Vai, professor Tiago. No centro da quadra. Vai novamente, professor. Pode pegar o seu capitão, professor Tiago. Agora é outra variação. Quem acertar tem chance de jogar mais uma vez. Se o professor Patrick acertar, ele tem chance de jogar mais uma vez. Como ele não acertou, ele vai voltar para o lugar dele. Vai, professor Tiago, do centro da quadra. Ó, o professor Tiago, ele acertou. Ele vai pegar o jogador, que será a tampinha, ele vai jogar mais uma vez e o que ele vai fazer com essa tampinha que ele acertou? Ele vai colocar de defesa no jogador dele. Isso. E ele tem direito a jogar mais uma vez. Vamos lá, professor Tiago. Isso aí. Agora o professor Patrick vai jogar pela última vez. Isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso jogo de queimada com tampinhas de garrafa. Então, lembrando que as cores, elas são opcionais. Vocês podem usar essas cores que nós usamos aqui, amarela e vermelha para os jogadores, roxo e branco para os capitães. Fazer essas variações que nós fizemos também. Primeiramente, só jogar para acertar o jogador, depois fazer essa variação de defesa, certo? E vocês podem também inventar outros tipos de variações. E também a quadra, fazer com o durex colorido que nós já fizemos e fica muito bonito. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram de jogar. Eu acredito que a maioria gostaram. Vocês gostaram, professores? Se divertiram? Então, aqui o nosso objetivo é nos divertirmos. Eu achei muito divertido ver os professores jogando, eu também já joguei e gostei muito. Então,
espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado fácil e quando nós voltarmos para a escola, espero que nós possamos jogar muito essa queimada com tampinhas e também a queimada na quadra que nós estamos acostumados a jogar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!